Fala galera, seja muito bem-vindo à nossa resenha. Galera, mais um clássico do Milhões chegando. Vasco na quarta-feira fez um belo jogo, dominou o jogo no primeiro tempo e conseguiu, né, fazer um bom resultado. E antes de a gente começar a falar desse clássico dos milhões aí, eu vou gastar um tempo desse vídeo falando um pouco de cada jogador, de como foi o jogo, falar um pouco da estreia do Nuno Rodrigues, que segundo o Carille, ele é um meia arma, ele é um meia, ele não é um ponta. E eu vou dizer por que o Carille pensa assim, né? Por que o Carille acha que o Nuno, ele é um meia e não um ponta. Porque se você parar para pensar, o Nuno ele recebe a bola do Piton, do Paulinho, ou até mesmo do Coutinho pela ponta, e ele nunca aprofunda, né? Ele não faz a profundidade. Ele vem buscar a tabela. Ele tem um bom passe, inclusive ele dá uma assistência muito bacana pro Rian no jogo contra o Nova Iguaçu, onde ele recebe a bola do Paulinho, ele toca a bola pro Paulinho, passa no ponto futuro para receber, ele recebe e acha um belo passe em profundidade pro Ryan, e aí sai o gol. O Ryan protegeu muito bem, arrasta e só dá um toque para tirar do goleiro, tá? Ele se demonstrou ser um cara que busca muito essa tabela. Se você perceber, por que o Piton ele crescia muito quando o Payet entrava? Porque eles se entendem muito bem, o Payet e o Coutinho, o Payet e o Piton. Tanto que quando o Payet pega a bola, o Piton já espera o passe, ele faz muita tabela com o Payet. E o Nuno na ponta, ele faz essa tabela que o Piton quer. E a entrada do Nuno potenciou o Coutinho e potenciou também o Payet, o Piton. Por quê? O Coutinho pegava a bola, procurava alguém para tabelar e não tinha esse jogador de qualidade para tabelar, para passar, para girar a bola. E hoje ele encontrou isso no Nuno. Quando o Coutinho dava a bola no Nuno, dava no Coutinho, passava para receber, tabelava. E aí quando você faz 1-2, ele clareia o campo para você. E aí para o jogador que é pensador, isso é bom. Por que o Piton e o Payet dá muito certo? Porque o Piton, quando toca no Payet, o Payet levanta a cabeça, quem tá lá de opção? O Piton. E aí ele toca no Piton, passa para receber o Piton, dá nele de novo. Então essa questão de 1-2, além de envolver o adversário, você ainda tem uma facilidade melhor de pensar a jogada e achar o jogador mais bem colocado na área. E o Nuno nesse jogo, ele tem o passe que ele dá pro Ryan. Na verdade ele dá 2 assistências pro Ryan, só que uma o Ryan aproveita e outra não. A primeira é a do gol. E tem uma outra que, se eu não me engano, o Lucas Piton toca no Nuno. O Nuno finge que vai coisa, leva para a linha de fundo, levanta a cabeça e vê o Ryan fazendo um facão assim ao contrário. Ele toca no Ryan, o Ryan bate de esquerda isolando a bola. Tá? Então, poderia ter sido aí 2 gols do Ryan com assistência do Nuno. Então a gente vai ver o Nuno dando muito mais assistência do que gol. E aí o Coutinho ficou um pouco mais solto nesse novo esquema do Carille. Quando ele coloca o Paulinho, que é um jogador que além de marcar, tem uma qualidade muito grande de tabelar. Então ficou tabelando Paulinho, Coutinho e Nuno. Então o lado esquerdo do Vasco, só você olhar o mapa do jogo do Nova Iguaçu, a maioria das jogadas foram pelo lado esquerdo. E aí, quando saiu o Nuno, saiu o Coutinho, né? E entrou o Payet e o Lodge, isso já diminuiu. E aí começou os cruzamentos na área, onde o Payet erra uma cabeçada que ele praticamente entra sozinho na área
ele cabeceia e erra. Então você vê que quando pelo lado esquerdo do Vasco pode ter uma qualidade melhor. E o lado direito é mais força, com o Ryan e com o PH. Você vê que o Ryan arrastando bola, o PH, o PH, ele precisa de um scout, né? Só para ficar ali ensinando ele a fazer as coisas. O mano a mano do PH é muito bom, tá? A velocidade do PH é coisa que é brincadeira. Se tu deixar ele botar na frente, dificilmente tu vai parar ele. Se tu parar com falta, tu vai ter que... Tu vai ver ele passando 1000 vezes na sua frente. Então, o que falta pro PH? O último terço, quando ele entra dentro da área do adversário, se ele levantar a cabeça e achar o jogador melhor posicionado, como faz o Piton, como faz o Nuno e como faz alguns jogadores do Vasco, ele seria um lateral indiscutível hoje, melhor lateral direito aí do Brasil. Ele é um jogador que tem muita força, ele é um jogador que é muito rápido, falta ele qualidade, falta ele pensar mais na jogada. O que o Piton tem que cruza muito bem, que tem o toque, só que não tem velocidade. Se o PH fizer esse refino, ele se torna um baita de um lateral, tá? Dito isso, falei do Nuno, falei o quanto o Coutinho cresceu, né, com a chegada desses jogadores. Fez um gol de pênalti, fez um golaço de fora da área, inclusive relembrou até um gol que ele faz pela Copa do Mundo, tá? Outra coisa, na minha opinião, dos três jogadores contratados, o único que é ponta é o Lodge, tá? Ponta mesmo de raiz é o Lodge, tá? Na minha opinião, o único que é ponta é ele. O Nuno, eu concordo com o Carille, ele é mais meia, e o Garré é a mesma coisa. Se você perceber, a mente do Garré, quando ele domina a bola, ele leva a bola pro meio para tentar achar uma ida ali do PH, para tentar infiltrar ali com o Ryan. Ele nunca quer levar a ponta. Isso já mostra que eles não são pontas, tá? Eles são meias armadores ali. Um meia que sabe jogar pela ponta, vamos botar assim, tá? Então, mas mesmo o Nuno não sendo meia, não sendo ponta, eu utilizaria ele na ponta ali por conta da qualidade do jogador. Gostei muito do Nuno na sua estreia. Claro que a gente está falando aqui de um Nova Iguaçu, a gente não está falando de um time de grande expressão, mas para a sua estreia, para o seu primeiro jogo, na minha opinião, fez um bom jogo. E aí, a gente tem duas boas notícias para vocês. A volta do Adson e do Estrela, tá? O Adson e o Estrela já treinam com o elenco já há um tempo. Ainda não foram relacionados. Mas quando o Adson melhorar a sua parte física, o Adson condicionalmente ele melhorar, ele é titular da equipe, não tem jeito. E a gente ganha mais uma opção no meio com Estrela, tá? Porque sempre a gente vê a mudança entre Coutinho e Payet. A gente pode ver essa mudança de saída do Coutinho e a entrada do Estrela, que na minha opinião é um baita de um jogador. Ano passado teve uma infelicidade muito grande, fez um belo jogo contra o São Paulo e acabou aí tendo uma lesão de joelho. Inclusive ano passado o que teve lesão de joelho foi brincadeira.
Acho que é uma coisa que o time do Vasco, ele tem que, os dirigentes do Vasco tem que ver isso, porque realmente foi uma questão que a gente perdeu muitos jogadores com isso, né? Eu vou trazer uma matéria para vocês do GE que fala um pouco sobre isso aí, tá? Sobre a volta do jogador. A torcida vascaína vive a expectativa pelo retorno de Adson e Estrela aos gramados. Os dois, conforme vídeo divulgado pelo Vasco nas redes sociais, treinam com bola e passam por um processo de recondicionamento para preparação física. Os jogadores já estão até aptos, mas precisam se preparar mais um pouquinho. O clube não divulga oficialmente o prazo de retorno de seus atletas, mas a tendência é de que os dois estejam disponíveis no início do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 29 de março, daqui a algumas semanas, tá, galera? Em fotos publicadas na atividade dessa quinta, por exemplo, é possível ver Estrela participando de um trecho de treinamento com o grupo principal. O jogador ainda faz trabalhos específicos focando na recuperação, mas já participa de alguns movimentos com carga mais leve, como o aquecimento ou bobinho entre os atletas. O meia de 20 anos sentiu um incômodo em joelho operado no meio do ano passado e apresentou inchaço depois da reapresentação, e sua recuperação é tratada com cautela. Com a cirurgia no jovem meia foi complexa. Como a cirurgia foi complexa do Estrela, o Vasco não vê a necessidade de atropelar as etapas ou acelerar o processo para o Estrela voltar a campo. Verdade, eu acho que tem que segurar o jogador, esperar e na hora certa ele entrar. Já o Adson, né, por sua vez, sofreu uma fratura na tíbia. Ele quebrou a tíbia, né? Na verdade ele rachou a tíbia. E aí ele resolveu operar logo para resolver logo essa questão do que deixar ela trazer problemas futuramente. A fratura foi em setembro do ano passado e posteriormente relatou incômodo e sentiu a placa de fixação na perna em determinados momentos. O Vasco e o atleta, portanto, decidiram retirar a placa num procedimento considerado simples. O jogador também aparece em vídeos divulgados fazendo trabalho específico e já com algumas movimentações com bola. Então, o caso do Adson está até um pouco mais avançado do que o Estrela. O Adson já era até para ter voltado a jogar no Vasco, só que houve essa situação da placa que ficou incomodando ele. Ele pediu para tirar e agora está fazendo recondicionamento físico, se preparando aí para o Campeonato Brasileiro. Eu também não utilizaria o Adson agora para primeiro momento, tá? Para primeiro momento eu não utilizaria o Adson, deixa ele pegar, tá até mais forte pelas fotos de jogo, né? O Adson tá até um pouco mais forte. O Estrela é um jogador que aparentemente é lento, mas com a bola no pé ele impõe uma velocidade. É o time do Vasco criando um pouquinho de elenco para esse ano. Lembrando que lá para junho ainda tem a volta do David. Então, depois da paralisação aí pro Mundial, a gente vai ter todos os jogadores à disposição do Carille. O David, o Adson. Espero que ele consiga aí fazer um bom trabalho, pelo menos até chegar à próxima janela, que possa ser que venha jogadores até um pouco mais qualificados. Então, passando essa parte aí, vamos falar um pouco desse clássico dos milhões, cara. O Vasco vem com uma desvantagem de 1-0 sofrida no último jogo, que o Vasco até apresentou um bom futebol, só que no segundo tempo caiu fisicamente. Então, eu sendo sincero para você, vai ser um bom jogo amanhã. Na minha opinião, o Vasco tem total condições de fazer um bom jogo.
Se vai conseguir trazer o resultado ou não, o resultado favorável pra gente ou não. Isso daí é só o futebol que pode dizer. Nada é impossível. Não tem nenhum favorito para esse clássico, na minha opinião. Se for por elenco, o Flamengo é favorito. Se for por clássico, a gente sabe que não tem favorito. O Vasco deve repetir a formação do primeiro jogo, tá, galera? A questão do PH, João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, Lucas Piton. No meio de campo a gente ganha a volta do Paulinho e talvez a do Tietê, tá? O Tietê vem treinando bem, possa ser que volte novamente contra o Flamengo, que não jogou o primeiro jogo. O Paulinho também não jogou porque estava suspenso, e aí eles voltam agora para esse jogo. Provavelmente o Carille não deve utilizar, que nem ele utilizou contra o Nova Iguaçu, que colocou Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. Provavelmente ele não deve fazer isso de início. Provavelmente ele deve voltar com o Matheus Cocão pro time, colocar 3 volantes, e aí ficaria Hugo Moura, Matheus, Paulinho e Coutinho. E no ataque com Ryan e Veguete. E aí no segundo tempo ele abre mão de um meio de campo e coloca mais um ponta, abre o Ryan, e aí fica o Lodi ou Nuno e Ryan e Veguete no ataque. Então provavelmente essa será a escalação do Carille. Caso ele não surpreenda, né? Lembrando que essa é a provável escalação. Então, pra gente terminar esse vídeo, reforços pro Vasco que chegou pro jogo: Paulinho e Tietê, que pode estar jogando, e o Nuno, que fez uma boa partida, que não jogou no último jogo. São esses 3 reforços. Para o time do Flamengo, tem a volta do Danilo e a volta do De La Cruz, que foram 2 jogadores que também não jogaram o primeiro jogo. De La Cruz e o Danilo estavam no departamento médico, voltando a fazer o recondicionamento físico ali no meio de campo. Uma coisa é positiva, na minha opinião. Não sei se o Felipe Luiz vai começar com o De La Cruz, tá? Mas nos últimos jogos do De La Cruz, o De La Cruz fez faltas que poderiam ser para cartão vermelho e tudo mais. De La Cruz é um jogador que vem entrando muito pilhado. Então, na minha opinião, eu não sei se o Felipe Luiz vai tirar o Pulgar para botar o De La Cruz. Se o Felipe Luiz tirar o Pulgar para colocar o De La Cruz, na minha opinião, vai favorecer o Vasco. Porque o que o Pulgar tá fazendo em marcação é a barbaridade. E o De La Cruz é um bom jogador. Só que o De La Cruz dá muito mais espaço do que o Pulgar. E aí, com o Paulinho no meio de campo, que a gente não teve o Paulinho no meio de campo, e nem o Tietê, contra o último jogo, a gente ficou com o Matheus Carvalho, com o Hugo Moura e com o Jair, que são 3 volantes lentos. Hoje a gente tem o Tietê, que é um jogador, além de ser rápido, é um jogador que trata muito bem a bola, e o Paulinho também, que tem a sua velocidade um pouco mais rápida. Então há essa diferença para o meio de campo. Então acho que eles começando com o De La Cruz, por mais que o De La Cruz seja um jogador de muita qualidade, ele marca um pouco mais frouxo do que o Pulgar. E aí uma marcação um pouco mais forte no Gerson e no Arrascaeta, nessa pressão que o Vasco está fazendo contra o Flamengo um pouco na saída de bola, pode dar um pouco melhor o resultado. Então o Vasco, na minha opinião, tem que jogar tanto o primeiro tempo quanto jogar o segundo. Dá para trazer um bom resultado aí desse clássico dos milhões. Valeu, galera? Agora eu queria pedir para vocês aí, deixa o seu like, tá? Não esquece de deixar o like para ajudar teu amigo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força. E se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para ficar sabendo de vídeos de pós-jogo. O pós-jogo desse clássico provavelmente eu faça à noite, tá, galera? Depois aí do jogo, aí lá após 9h40, 10 horas, eu devo fazer o pós-jogos aí de Vasco e Flamengo no Clássico dos Milhões. Valeu? Tamo junto e misturado. Até a próxima.